coisas que a gente movimenta, coisas que se movimentam. Qualquer objeto, por exemplo, né? Então, você pega uma bolsa. Onde está a bolsa? A bolsa está em cima da mesa. Daqui a pouco a bolsa está no carro. Daqui a pouco a bolsa está na minha mão. Porque eu posso mexer essa bolsa, movimentá-la. Então, ela está. Está aqui, está ali, está lá. Pessoas, né? Onde está o João? O João está na escola. Daqui a pouco o João está no trabalho. O João está em casa, está na festa, está na praia. Então, o João, né? Localização de coisas móveis ou pessoas. Também usamos para características temporárias, né? Então, a gente vai ver até hoje aqui uma outra história também. Mas, enfim, tá? Estar, e se utiliza bastante estar, com sentimentos, né? Por exemplo, estou com fome, estou com sede. Existem outros verbos que a gente pode usar, tá? Mas a gente fala entre ser e estar. Qual que eu escolho? O estar. Então, estou com fome, estou com sede, estou com sono, estou com frio, estou com calor, estou com medo, estou com raiva. Dá para estar com muita coisa. Com, né? Estar com, tá? Tem muitos usos. Enfim, né? E outra coisa que vocês vão reparar aqui. Ser e estar são verbos de estado. Eu estou falando aqui, né? Repito muito, mas é porque é importante. Ser e estar são verbos de estado. E ontem, quando a gente viu as regrinhas dos tempos verbais, o que está escrito lá? A ação ocorre no momento específico. A ação ocorreu. A ação ocorria. A ação. Então, aqueles tempos que eu expliquei, aqueles usos, cabem perfeitamente em verbos de ação? Sim. E verbos ser e estar? Ser e estar se encaixam quase perfeitamente. No uso, a gente acaba mudando um pouco, tá? Até porque eles têm outros usos. Então, acaba o uso da... Sabe que a língua é uma coisa viva, né? Língua é um ser vivo. Como assim, professor? Língua é um ser vivo. Está em constante transformação. Vamos falar disso lá no finalzinho do curso. Língua está em constante transformação. Então, muitas vezes a gente acaba usando, né, de determinada forma, e aquilo vai se modificando, tá? Vocês vão ver agora aqui na conjugação, nas conjugações do verbo estar, que tem uma maneira de usar aqui diferente daquela que a gente viu ontem. Vou mostrar. Vamos lá. Verbo estar. Se a gente tirasse as duas últimas letrinhas do verbo estar, ia sobrar isso aqui. Dá uma olhada na tabela aqui, ó. Tudo começa com esta raiz. É verbo regular, então? Não. Por quê? Porque não basta ter raiz. Ele até tem a raiz, né? Mas não basta ter raiz. Tem que ter as terminações próprias dos verbos regulares. Então, mesmo que eu encontre um verbo que aparentemente, né, tem raiz, tem que verificar a conjugação. Ó. Segue a regra dos regulares? Terminou em o aqui? Não. Então, ele não é verbo regular. Ele é irregular. Tá vendo? Então, não basta ter uma, né, ter raiz, por exemplo. Tá? Então, às vezes até tem, mas não é só isso. Para ser verbo regular, precisa ter raiz e seguir aquelas terminaçõezinhas que a gente viu ontem. Tá bom? Bom, o verbo estar também todo mundo já conhece o presente dele. Eu estou, ele, ela e você está, a gente está, nós estamos e eles estão. Assinalei em amarelo aqui, ó, para chamar a atenção de vocês, porque depois a gente vai ver um verbo que é igualzinho. É igualzinho nessa situação, tá? Mas isso não é regra, tá? Pretérito perfeito. Ontem eu estive
eu estive na casa do João. Ontem eu estive na casa do João. Ele, ela e você esteve lá também. Esteve. A gente também esteve. Nós estivemos. E eles, elas e vocês estiveram lá também. Tá? Estive. Estive e esteve. Professora, eu nunca ouvi estive e esteve. Acredito. Se alguém aí nunca ouviu alguém falar eu estive em algum lugar, eu acredito, porque a gente usa pouco. A gente usa esse estive, uma situação que eu vou mostrar mais tarde para vocês hoje, tá? Bastante. Pode usar do jeito que eu falei? Onde eu estive? No shopping? Estive no meu irmão? Estive no João? Claro, corretamente. Mas, no dia a dia, a gente fala muito mais estava. Onde você estava ontem? Que eu não te vi. Ah, ontem eu estava na casa do meu irmão. Por isso que eu não consegui ir, não é? Tá vendo o uso da língua? A gente acaba usando muito mais no dia a dia o estava. Onde você estava semana passada? Professora, semana passada não era esteve? Onde você esteve semana passada? Então, mas e o uso? O uso é muito mais estável. E tudo bem usar? Tudo bem usar. Tá vendo? Acontece, tá? Principalmente com o estar. Acontece bastante isso. Fora a história da gente não falar o ex, né? Aqui, ó. Eu tô, você tá tudo bem aí? Não é assim que eu falo aqui? Tá tudo bem, todo mundo? Tá tudo bem? Posso falar assim? Posso. Mas e escrever? Escrever não, né? Está tudo bem aí? Com todo mundo? Né? E todos eles, ó, a gente fala, eu tava. Onde você tava ontem? Eu tava. Mas é estava, na hora de escrever. O estar, a gente faz isso o tempo todo com ele, hein? Tá? Pois é, tô falando que o verbo ser estar tem muita coisa. Tem muita coisa para falar deles. Bom, pretérito imperfeito, então. Estava, ele estava, você estava. O tempo estava também, né? Pode falar muita coisa. Nós estávamos, eles estavam. Futuro. Futuro é tranquilinho, né, minha gente? Ó, nome do verbo estar e as terminações que a gente já decorou. Amanhã estarei aqui novamente. Ele, ela e você estará aqui também. A gente estará. Nós estaremos e eles, elas e vocês estarão aqui também. E agora a gente vai trabalhar pouquinho com o verbo ser e estar, da mesma forma que a gente trabalhou na aula número 2. Ixi, o que eu fiz aqui, minha gente? Peraí. Professora, aqui. Mesma coisa que a gente fez na aula número 2, tá? Bem parecido. Para lembrar, né? Para a gente tirar umas dúvidas aqui também. Vamos lá. Aqui, a gente vai trabalhar junto, tá? Nesse aqui, todo mundo junto, tá bom? Paulo Coelho é maravilhoso, né? Paulo, o que eu falei mais? Presta atenção. Vai na internet, no Google, tá? E põe um tema que você goste. Vou só falar um exemplo, tá? Sei lá, Ayrton Senna, ou Jabuticaba, Vitória Regia, não sei. Escreve uma palavra, tá? Muitas vezes aparece na primeira página sites de escola, de língua portuguesa, que tem textos lá dentro do site, pequeninos textos, e são normalmente com vocabulário mais fácil, tá? E textos pequenos, não um piquititico, mas não é um livro, é um texto. E aí é mais tranquilo de ler, você muda o assunto, não fica lendo só uma coisa a vida inteira, tá? Gente, tem muita opção, tá? Tem muitas opções, na verdade. Tem muitas opções. Tá bom? Vamos lá. Junto?
Ó, cuidado com o microfone aí, hein? Quem tiver com microfonia, não. E a gente presta atenção. Vou explicar. Eu estou cansado de trabalhar. Por que a gente usou estou e não eu sou? Porque a gente descansa, né? Tá cansado? Vai descansar. Temporariamente, pronto, passou, né? Professor, é possível falar que alguém é cansado? É possível, mas é meio irônico, sabe? É meio exagerado, assim, porque na verdade não existe. Eu acho que não existe, não sei. Mas se existir alguém cansado eternamente, pode, né? Então tem gente que a gente fala, nossa, você tá cansado, você é cansado, né? Porque toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, tô cansado, você tá sempre cansado. Você fala, você é cansado. Então, é possível? Claro, é possível. Só não é tão comum, porque é uma característica que é, normalmente, temporária. É só descansar e o cansaço passa, né? É igual fome. Tô com fome, né? Come alguma coisa, passou a fome, né? Tá? Então, é isso. Então, sempre tem que ver o momento, a situação, o contexto, tá? É possível, mas o mais natural é o estar. Você está vendendo o seu celular? Ó, eu vou falar disso aqui, hein? Presta atenção. Lembra que eu falei que a gente não vai estudar gerúndio? Você some da cabeça da professora os termos aqui. Gerúndio. Isso aqui é um exemplo de gerúndio. Vendendo. A gente fala, né, que é uma ação continuada, né? Que está em continuação. Vendendo. Algo que está acontecendo, né? A gente não vai estudar isso aqui. Porém, frases assim podem aparecer na prova? Podem. E o que é que vocês vão fazer? Com quem vocês vão trabalhar? Com o verbo estar. E esse outro verbo aqui, professor? Ele fica lá, quietinho lá. Deixa ele quieto lá. Mas, professor, se fosse outro tempo verbal, não tem problema. Você estava vendendo seu celular? E se for futuro? Você estará vendendo seu celular? Gente, vendendo não muda. Ele fica quietinho lá, tá? Ninguém vai pedir para vocês formarem isso aqui. Verbo estar com verbo vender. Não, ninguém vai pedir isso, tá? O que pode acontecer é uma frase, né? Aparecer uma frase dessa daqui, para a gente trabalhar com o verbo estar, tá? Esse outro aqui, deixa ele quieto lá. Não se preocupe com ele, porque ele está sempre igual ali. Não é ele que está dando o tempo verbal. Quem está dando o tempo e indicando, combinando com o sujeito, é o estar. Se fosse ela, ó, ela está fazendo. Tá vendo que fazendo, vendendo? Ele fica lá, não interessa quem é, que tempo que é, vendendo, fazendo, fica lá, tá? Então, não se preocupem com esse verbo aqui. Se preocupem com o verbo estar, tá bom? Ele é muito trabalhador. Professora, é possível falar que ele está muito trabalhador? Mesma história do cansado. É possível? Possível é. Mas o natural é a gente dizer uma característica dessa como permanente. Ou ele é trabalhador, ou ele não é trabalhador. Mas ele pode estar muito trabalhador hoje, agora. Nunca foi. Nunca gostou de trabalhar, não é trabalhador, não trabalha. É isso que ele é. Tá. Mas, de repente, ele começou a trabalhar. Gostou muito e está trabalhando. Nossa, agora está muito trabalhador. É possível? É possível. Depende do contexto, depende de qual situação. Mas o natural, trabalhador, uma característica permanente. Então, ele é muito trabalhador. Tá? Ela está fazendo um bolo de uva, nós estamos fazendo um curso de português. Tudo bem, né? Quando está acontecendo alguma coisa, a gente usa o verbo estar. Agora, aqui, ó, mesma coisa do trabalhador, ó. Vocês estão muito estudiosos agora. Se não tivesse esse agora,
Vocês são muito estudiosos. Isso é natural da gente falar de uma pessoa. Ele é muito estudioso, aquele menino é muito estudioso. Né? Agora, é possível falar vocês estão muito estudiosos? Agora? Sim. Agora temos uma prova, precisamos estudar muito, então agora estamos muito estudiosos. Pode. É possível. Mas tá vendo? Colocamos aqui só porque o professor que fez essa aula, ele colocou agora aqui. Ele queria que a gente respondesse estão. Tá? Agora, naturalmente seria o são, né? Vocês são muito estudiosos. Ponto. Agora, com esse agora aqui, a gente usa o estar. Tá? Eles estão contentes com a casa nova. Mas a casa é nova. É agora que eles estão contentes. Neste momento. Não vai ser agora, tá? Neste momento. Tá? O estar, ele serve não só para agora. Mas pode ser durante esse mês. Né? Estamos fazendo um curso de português. Pode ser durante 4 semanas, 6 anos, 6 meses, 6 anos também não. 6 meses. Né? Tá? Você mostra o momento, mas não exatamente este minutinho, tá? Elas, pode ser também, depende sempre do contexto. Elas estão bem-sucedidas agora. Se não tivesse essa palavrinha agora aqui, indicando o que eles queriam que a gente respondesse. Elas são bem-sucedidas. São pessoas bem-sucedidas. Ou, elas estão bem-sucedidas finalmente, depois de trabalhar tanto. Pode também. Então, o ser estar, muitas vezes, eles podem estar na mesma frase, dando, às vezes, sentido completamente diferente, e, às vezes, dando o mesmo sentido. Está tarde. São 11h30 da noite, aí a criança fala, queria sair agora. Está tarde para sair. Está tarde para sair. Ou, é tarde para sair. O é um pouquinho mais natural até, é tarde para sair. Mas eu posso falar, está tarde para sair. E estou falando a mesma coisa, né? Estou passando a mesma informação. Tá? Então, gente, por favor, leiam para vocês verem situações e mais situações de verbo ser e estar, tá? Bom, agora a gente vai para outros verbos e vou chamar alguém para participar daqui a pouquinho, tá? Aí eu vejo perguntinhas, tá bom? Eu aproveito e chamo vocês para responder e respondo perguntas de vocês. Outros verbos irregulares, né? Então, olha só. Vocês têm que aparecer aqui para mim. Dar. Verbo dar. Olha o verbo dar. Se tirássemos as 2 últimas letras, olha o que acontece. Sei lá, tem a raiz? Tem. Mas é verbo regular? Não. Por quê? Porque a terminação não combina com os regulares. Então, eu insisto em falar essas coisas, porque às vezes o homem se confunde. Ele olha e fala, tem raiz, deve ser regular. Não, não é. Não basta ter raiz. Tem que ter raiz e seguir aquelas terminaçõezinhas que a gente viu ontem, tá? Então, olha só. Verbo dar. Damos muitas coisas em português. Damos palestras, damos informação, damos aula, damos atenção, damos ajuda, damos nota, damos muita coisa. Vai pesquisar esse verbo também? Depois de procurar um texto lá na internet, abre uma outra página lá e coloca lá. Usos do verbo dar na língua portuguesa. Usos do verbo dar na língua portuguesa. Vai aparecer uma lista de usos do verbo dar. Então, vai dar muita coisa em português. E tem uma expressãozinha também que depois eu falo para vocês, porque eu não quero tomar muito tempo agora, porque a gente tem uma aula inteira, né? Eu fico parada aqui falando de um monte de coisa. Amanhã eu vou falar de uma expressãozinha que a gente usa com o verbo dar, tá? Muito comum. A gente usa muito este verbo, tá bom? Então, vamos lá. Eu dou, ele, ela e você dá. Tem um acento aqui, tá? Dá. A gente dá. Nós damos. Cuidado com esse A aqui, ó. Isso aqui não é A, é an. Né? A é aqui, ó. Dá. Aqui não é dá. Aqui é damos. Damos.
E eles e vocês dão. Tá? Repararam que tem as mesmas terminações do verbo estar? Eu estou, ele está, nós estamos, eles estão. Eu dou, ele dá, nós damos, eles dão. A gente associa. Fala, tem a mesma terminação. Tá? Isso não acontece sempre, né? Mas, às vezes, acontece. Tá? E aí fica mais fácil de memorizar. Né? Pretérito perfeito. Ontem eu dei aula. Ele, ela e você deu aula também. Ó, dei, eu dei. Você deu. Tá? Eu dei, você deu. Ele deu, ela deu. A gente deu também. Nós demos e eles deram. Percebem que muda a pronúncia? Eu dei. Eu dei. Ele deu. Som de E, né? E fechado, como eu, tá? Eu deu, né? Eu dei, ele deu, tá? Agora, quando chega aqui em nós, não é mais de, é de. Demos, deram. Abre o som do E, né? Fica um E aberto. É. Demos, deram. Tá? Isso acontece. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Sei lá. Quando eu era criança, o que eu dava, hein? Eu dava... Não, quando eu era criança não dava nada, né? Antes da pandemia, eu dava muitas aulas presenciais. Eu dava muitas aulas presenciais. Eu dava, ele dava, você dava, a gente também dava. Muitas aulas presenciais, olha aí, tá? Só lembrando vocês que no pretérito imperfeito, eu, ele, ela, você e a gente é a mesma conjugação, né? No pretérito imperfeito, tá? Eu dava, ele dava, você dava, a gente dava. Nós dávamos, e eles, elas e vocês davam. Deixa eu colocar sempre o risquinho aqui para vocês, ó. Sublinhar aqui, sílaba forte, tá? Davam. Aqui, ó, em nós, sempre tem acento no pretérito imperfeito. Toda vez que uma palavra tem acento, a sílaba forte está no acento. O acento serve para isso, inclusive, tá? Somente o acento agudo, né? O outro também, mas o agudo também. Dávamos. Tá? Não é davamos, hein? Dávamos. Futuro, nome do verbo e terminação de futuro. Ei, a, hemos, amanhã darei aula novamente. Ele, ela e você dará também. A gente dará, nós daremos, e eles, elas e vocês darão. Darão aula também. Vamos fazer um exercício para chamar alguém aí. Só uma pessoa, hein? Os outros deixa o microfone desligado para não ficar muito atrapalhado. E aí já vejo a perguntinha também. Deixa eu ver quem. Hannes Santana. Hannes, dar. Da melhor forma que você achar, tá? Depois eu te ajudo com qualquer coisa. Vamos lá. Com o verbo dar, né? Uhum. Eu, um presente para ela. Bom. Presta atenção aqui, hein, minha gente. Eu dou um presente para ela. Sempre, sempre, né? Você passa a ideia do presente, sempre me passa a ideia de habitualidade. Então, se eu falo, eu dou um presente para ela, dá a impressão que é sempre, né? Se eu puder colocar aí um todo dia, fica melhor ainda, todo dia, todo mês, toda semana, fica mais claro, né? Mas quando a gente usa o presente, sempre passa a ideia de frequência, tá? Agora, eu dei um presente, uma vez só, né? Dei. Não significa que foi uma vez só na vida, tá? Tô falando de um momento específico. Ontem, semana passada, né? Já sabem dessa história, né? Tá bom? Essa frase não diz nada, né? Então, a gente coloca ali o que a gente que puder, né? Tanto faz, tá? Agora, mês que vem, não temos opções nenhuma. Só uma.
Opções nenhuma não, né? Uma opção. Mês que vem significa o próximo mês, tá? Então, mês que vem a gente dará uma festa. Porque aqui só temos uma opção, futuro. A enfermeira, o remédio ao paciente. Não posso falar que a enfermeira dá? Posso, porque essa é uma das funções da enfermeira. Dar o remédio. Então, a enfermeira, que é ela, né? Feminino, singular, ela, a enfermeira dá o remédio. A enfermeira deu o remédio? Deu. A enfermeira dará o remédio? Tá. O ideal, sempre quando não tem tempo, é a gente usar o presente, tá? Quando for possível. Nas décadas de 80 e 90, vamos pensar? O que é década? Década são 10 anos, tá? Uma década são 10 anos. Décadas de 80 e 90, então de 1980 a 1999, década de 80 e 90, tá? 20 anos. Naquele período, os artistas faziam alguma coisa? Eles davam autógrafos, davam autógrafos, porque toda vez que eles iam a um show, lá estavam eles assinando posters, CDs, discos, sei lá o que naquela época, assinando, dando autógrafo, tá? Hoje tiram selfies, hoje é presente, hoje tiram selfies, né? Tiram selfies, presente, e antigamente davam autógrafos. Tá vendo? Agora eu vou dar mais um exemplo nessa frase aqui. Temos 3 minutos, mas dá tempo. Presta atenção. Se eu dissesse assim, lá nas décadas de 80 e 90, eu não lembro quando, eu fui, mas foi lá, tá? Nas décadas de 80 e 90. Eu fui em um show desses artistas aqui, e os artistas daqui naquele dia me deram autógrafos. Por que me deram? Foi uma única vez que eles fizeram isso para mim. Eu fui em um show nas décadas de 80 e 90, não sei que dia foi, não me lembro mais. E os artistas, naquele dia, naquele show, me deram autógrafos. Tenho até hoje. Me deram. Por quê? Porque foi uma vez só. Agora, nessa frase aqui, não. Nessa frase aqui eu estou dizendo que eles faziam isso para as pessoas. Ficaram 20 anos fazendo isso. Nas décadas de 80 e 90, os artistas davam autógrafos. Tá? Então, não importa que eu estou falando décadas de 80 e 90, tem que ver o que eu estou falando. Né? Se foi uma única vez ou se era o que eles faziam, o que eles costumavam fazer naquela época. Tem sempre um período, porque a ação se repetiu, lembra? De forma repetitiva, a ação se repetiu. No meu caso, não se repetiu. Foi um dia só que eu fui, eles me deram o autógrafo e fui embora para casa. Uma vez só eles fizeram isso para mim. Agora, se eu fosse sempre nos shows deles, eu ia sempre nos shows deles e toda vez eles me davam autógrafos. Aí sim, aí toda vez que eu ia. Tá? Então, gente, isso aqui é muito mais fácil ir assimilando isso na leitura que vocês vão fazer por aí, tá? Eu já volto, que agora só temos 1 minuto. Na volta, levantem essa